Bom dia, paz do Senhor a todos, Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos aqui no nosso estudo bíblico, estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 15, né? Que nós estamos estudando. Eu vou chamar aqui a Ângela para fazer uma oração, para a gente estar dando início aqui aos nossos trabalhos de hoje. Ângela. Amém. Bom Ângela, dia a todos. A Ângela, paz do Senhor. Oi. antes eu gostaria que você orasse também. A Núbia está mandando mensagem aqui para mim. Faleceu a mãe dela. Ai, Então, Jesus, se Senhor. puder colocar nas suas orações também. E aí eu vou sair um pouquinho, tá? Marcelino, para Ok. falar com ela. Aí ora Senhor por ela. maravilhoso Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos o teu nome, Jesus, porque o Senhor é um Deus que cuida dos seus, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está em todas as situações, Jesus. Senhor amado, nós queremos te louvar agora, Senhor. Pai, neste dia, Senhor, que essa notícia tão triste, Senhor, da mãe da Núbia, Pai, que acabou de falecer, Senhor. Senhor, que o Senhor vá de encontro com a sua filha, que, Senhor, console o coração, os familiares, Jesus, que o Senhor venha, Deus, dar graça, Pai, e que elas possam entender, Senhor, que o Senhor fez o melhor, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa família, Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer pela vida do pastor Vanderlei, Senhor. Pai, que o Senhor ouviu o nosso clamor, ó Deus, e sabemos que o Senhor está cuidando de todos os detalhes, Senhor, da vida do teu filho, Pai. Deus, muito obrigado, Jesus. E te louvamos, Pai. Agora, Senhor, que vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor amado, que o Senhor possa, Senhor, abençoar nossas vidas, Senhor, nesse estudo. Deus, abençoar a vida do Marcelino, Senhor, do Edgar. Senhor, que dê sabedorias a ele cada dia mais para nos ensinar, Senhor, ó Deus, e conduzir, Senhor, esse estudo, Pai. Que almas alcance, Senhor, ó Deus, Pai, que sejam salvas, libertas pelo poder que há no teu sangue, Jesus. Abençoa, nos dê sabedoria, Senhor, no ouvir, ó Deus, e aprender mais de ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Pai. E nós te louvamos e engrandecemos a ti em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Obrigado, Ângela. Bom, então nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo bíblico de hoje, o capítulo 15, né? Nós estamos estudando aqui, ó, na nossa estante aqui dos livros da Bíblia, nós estamos aqui na segunda carta que Paulo escreveu aqui, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Então a gente já viu, né, que essa carta aqui ela é um conjunto de orientações para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E nós estamos no capítulo 15. No capítulo 15 a gente está fazendo um entendimento, que assunto que trata o capítulo 15 é o entendimento da ressurreição. Então a gente viu aqui, esse capítulo 15 é um dos mais longos, né, desta carta. É um capítulo longo. Ele tem aqui, a gente viu aqui cinco bloquinhos, né, que a gente vai seguindo. Algumas Bíblias têm essa separação nesses assuntos, mas é para facilitar entendimento mesmo, né? A gente viu aqui no primeiro bloquinho do versículo 1 a 19, a gente concluiu esse estudo. No primeiro bloquinho, Paulo vem ensinar para a gente a ressurreição, a essência do evangelho, a essência da fé cristã, né? Ele vem ensinar o pilar da fé cristã, que é a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus. Ele veio tirar algumas dúvidas da igreja lá de Coríntios, uma igreja de origem grega, né, que tinha uma filosofia humanista, onde eles não acreditavam em ressurreição. E Paulo ele vem trazer isso, ele vem ensinar para as igrejas, né, a essência da doutrina da ressurreição. Na sequência aqui dos bloquinhos que a gente vai ver hoje, né, do 20 até o 28, a gente vai ler hoje
né, onde Cristo é as primícias dos que dormem. Nós vamos falar sobre isso hoje, né? Paulo explicou tudo direitinho para a gente no primeiro bloquinho, agora ele vai falar a partir do modelo de como será essa ressurreição. E Cristo é esse modelo. E aí, no próximo bloquinho, do 29 ao 34, nós vamos ver como que isso, em relação à nossa vida prática, né? Como é que a ressurreição está ligada com o nosso comportamento, a nossa ação, como que a gente vai viver, o que que a gente vai acreditar. E depois, no próximo bloquinho, ele vem explicar para a gente se vai haver corpo ou não, se qual corpo é ressuscitado, se é esse, se não é, ele vem tirar essa dúvida. E no final também ele vai falar sobre quando Cristo voltar e os vivos, como é que eles vão se ressuscitar? Vão morrer primeiro? Como é que vai ser? Ele vem tirar essas dúvidas para a gente. E aí, então, no primeiro bloquinho, a gente já leu e estudou nos domingos anteriores aí, né? Eu já falei a essência do Evangelho. Ele explicou isso para a gente, que é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E depois ele mostrou também, a gente estudou muito sobre o testemunho da sua ressurreição. Inclusive, a gente falou daqui da transformação dos discípulos, quando Cristo apareceu ressurreto para os seus discípulos. Quando Cristo morreu, eles ficaram com medo, eles ficaram escondidos, mas depois Cristo apareceu, ressuscitou, apareceu para eles, transformou, e através do Espírito Santo, eles foram levar o Evangelho para todos, né? A gente viu isso, e aí depois, no finalzinho ainda desse primeiro bloco, a gente viu como é que Paulo colocou uma lógica para mostrar que não dá para Cristo não ter ressuscitado. Pois é, essa lógica, essas negações, lembra que a gente colocou aqui seis pontos importantes onde Paulo explicou para a gente que não dá para ter a ressurreição de Jesus e não ter a nossa ressurreição. Ele colocou várias perguntas, vários argumentos, né? Que se Cristo não ressuscitou, qual seria o impacto disso? Nós vimos isso no primeiro bloquinho. E aí, encerrando esse bloquinho, a gente encerrou também duas perguntas. Lembra que a gente falou que desse estudo a gente iria responder algumas perguntas? Duas delas a gente respondeu nesse primeiro bloquinho. A primeira é: os mortos ressuscitam? Sim, Paulo mostrou aqui, a gente estudou. A segunda é: a gente pode acreditar que Cristo só que ressuscitou e nós não vamos ressuscitar? É diferente. Paulo também mostrou que não. E ele vai explicar mais um pouco sobre isso, que não dá para a gente dissociar a ressurreição de Jesus da nossa. Ele quer mostrar que Jesus se fez homem, como nós. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, e assim também seremos nós. E agora, nesse bloquinho que nós vamos ler agora, ele vai dizer exatamente isso, que do mesmo jeito que foi Jesus, vai ser com a gente. Jesus vai ser o modelo. Nós vamos ler isso agora no próximo bloquinho. Ele vai falar que Cristo, né? Ele vai fazer essa analogia, as primícias dos que dormem. É isso que nós vamos ler agora. Tá bom? Então vamos ler aqui. Deixa eu posicionar aqui. Tá vendo aqui o segundo bloquinho? Nós vamos ler, tá bom? Nosso foco de hoje, esse segundo bloquinho, e talvez o terceiro bloquinho também. Nós vamos falar sobre isso, sobre Cristo ser o modelo da nossa ressurreição, tá bom? Vamos ler aqui do 20 ao 28, aí a gente vai comentar sobre isso. E depois a gente vai ver no próximo bloquinho a ressurreição de Cristo em relação à nossa vida prática. Tá bom? Isso influencia no nosso comportamento, no nosso modo de viver, na nossa forma de crer em tudo isso. Então vamos ler do 20 ao 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos.
Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai. Quando houver destruído todo o pecado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Amém. Bom, Amém. vai agora, deixa eu ver, acho que tem um microfone aberto, acho que é do Marcos, né, Marcos? Peraí, deixa eu fechar. Tá Desculpa. aberto. Ah, tá bom, beleza, obrigado. Então, agora a gente vai comentar esse bloquinho, nós vamos entrar nesses dizeres aqui. O Edgar quer falar alguma coisa antes de eu entrar aqui no Eu acho que é melhor a gente seguir, vamos seguir, porque você estava relembrando o que foi dito, né? E agora a gente segue nesse das primícias, é legal você comentar um pouco e a gente já entra. Tá. Então, o que a gente tem outras perguntas, né, que nós vamos estar respondendo ao final do nosso estudo. As duas primeiras a gente já falou. A próxima pergunta é: qual é a implicação que a ressurreição tem no nosso entendimento, na nossa vida prática? E Paulo já começa aqui falando que o modelo da nossa ressurreição é Cristo. Então, ele está aqui no versículo 20, ele fala, bom, de fato, Cristo ressuscitou. Então, assim, já explicamos, já falamos, então já chegamos a essa conclusão, que de fato, Cristo ressuscitou, ponto. A gente já deu os argumentos, a gente já explicou, já falou tudo, então, de fato, Cristo ressuscitou. E aí ele fala o quê? Que Cristo, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, o que é primícias, né? O que são as primícias, né? Que a gente fala, a primeira parte, né? É uma amostra, é um modelo, né? Quando o pessoal ia vender as coisas lá no mercado, às vezes, o cara não leva tudo que ele tem, por exemplo, ele tem lá uma plantação de trigo. Quando ele vai levar lá para vender, ele não vai pegar tudo e levar toda a produção, ele vai pegar uma amostra, né? Para falar, ó, isso daqui que representa a minha produção, né? E Paulo quer dizer aqui que Cristo foi o primeiro, ele é o modelo de como será a ressurreição. E ele a gente vai ver aqui que tem uma ordem de tudo acontecer, né? Lembra que a gente leu isso? Então, primeiro vai ser Cristo. Então, a gente pode entender aqui, quando Paulo fala que Cristo, sendo as primícias dos que dormem, ele fala que é o modelo, é como é que vai ser? Vai ser da mesma forma. Vai ser a mesma coisa. Então, todos os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados como Cristo foi. E aí que, logo no versículo 21, ele vem enfatizar aquilo que a gente já falou sobre ser homem, né? A morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Ele está enfatizando aqui, né, que a gente realmente não pode dissociar a ressurreição dele da nossa, porque ele fala, ele se fez homem, como homem. Então ele está falando, é por isso que ele é o nosso modelo, porque tudo aconteceu quando ele se fez homem. Porque muita gente lá acreditava na Jesus é Deus e a gente não é Deus. Mas ele está falando assim, ó, a morte veio ao mundo por um homem. E a ressurreição, a vida eterna, também veio por um homem. E aí ele vai explicar no 22. Em Adão, todos morreram, né? Todos morreram para o pecado. Todos. Então, o pecado que originou a nossa morte foi lá com Adão, ele também está falando como é que não vem a nossa redenção, a nossa salvação, vem através também de um homem. Como é que nós seremos vivificados? Por um homem. Quem? Cristo. Então foi isso que ele quis dizer, que Cristo é o modelo. Cristo são as primícias dos que morreram em Cristo. Edgar quer falar alguma coisa?
Sim, essa palavra primícias você pega nos originais, né? Então aí você vê em hebraico, eu tinha até anotado, shiriti, seria assim a parte inicial, que seria uma amostra daquilo tudo que tem naquele lote. Então você tem um lote grande e você tira uma amostra daquilo, que não é o que restou, não é o final do lote, não é nada. É um modelo daquilo que tem, né, em todo aquele lote. Então fica o exemplo para a gente assim de seguir a Cristo, imitador de Cristo, para que sejamos parte daquele lote e não seja Cristo só o exemplo de bom, de coisa boa, e o resto todo mais ou menos. Então você não vende um lote, você vai vender 10 sacas de café e você vai oferecer um pouco daquilo. Quando eles fazem, vocês já viram tirando o café da saca, eles enfiam uma espécie de uma faquinha onde eles tiram, né, um Pegar uma pouquinho daquela amostra. amostra, tal. Aquela amostra faz parte de todo o lote, então ela não é diferente daquele lote. Não é que você selecionou, as primícias são as primeiras retiradas daquele lote, né, mas elas são tão boas quanto todo o lote, né? Porque você não Perfeito. pode enganar aquele comprador, né? Você não vai, eu vou tirar aqui uma parte boa, o resto não presta, né? Não. Então, assim, quando você está nesse lote todo aí, né? Você tem que estar como imitador de Cristo, vivendo, né? Seguindo a Cristo, demonstrando através da sua vida que você, né, tem esses princípios, essas primícias de Cristo ali na sua vida, né? E que você faz parte daquele lote como algo bom, né? Você não está ali meio de, você teria que ter selecionado porque você não era para estar nesse lugar. Então, assim, que essas primícias não sejam o que restou, né? Não seja alguma coisa ruim, né? E exemplifique o que é esse lote. Então, a gente sempre está imitando a Cristo, sempre está próximo daquilo que Cristo fez, sempre acompanhando aquilo que Cristo deixou, sempre tentando viver o mais próximo daquilo que Cristo, né, foi e nos deixou, para fazermos parte digna desse lote, né? Para sermos também essa primícia, né? Então não é uma palavra simplesmente jogada no texto ali, né? Ela representa aquilo que foi dado como principal, como importante, né? E como exemplo, né? Exato. Tem um significado muito grande, né? Sim, ela não é uma palavra simplesmente, né? A Isso. gente às vezes Exato. eu vou trazer as primícias para a igreja. Não, você tem que trazer aquilo que significa todo o resto, né? Você ganhou de forma digna todo aquele dinheiro, ou toda aquela renda que você teve no mês, ou todo, no caso ali, todos os cereais, tudo aquilo foi muito bom também, né? E você ofereceu o melhor, que também faz parte daquele lote também, né? Agradável também, né? Não é um lote estragado e você tirou só um pouquinho que era bom, né? Não, né? Todo lote era bom, né? Exato. Então é importante. E assim também, né? Aliás, né, até a Rosi falou sobre o nosso testemunho de viver como Cristo, né? E as pessoas reconhecem, né? Ali vai um servo de Deus, ali vai um cristão, né? Esse daí é um cristão, né? A nossa forma de viver, né? Ela testifica se a gente está em conformidade ou não com o que Jesus nos ensinou, né? Então, ele vem aqui, Paulo, explicar claramente, então, né? Que a ressurreição existe, né? Dos mortos, e que a nossa vai ser da mesma forma que foi de Jesus. Ele falou, ó, primeiro foi Jesus, e ele é o modelo de todos os que morreram nele. Então, eles falam que todos os que dormem, né, todos os que morreram em Jesus, eles vão ser ressuscitados da mesma forma. Então, ele já explicou isso. Da mesma forma que por um homem a morte entrou aqui dentro, por um homem também ela vai... os homens serão ressuscitados e terão a vida eterna. E aí ele fala assim, e Cristo é esse modelo. Começou com ele está mostrando como é que é essa ressurreição. E aí no próximo versículo aqui, ó, ele fala, cada um, porém, por sua ordem. Quer dizer, quando isso vai acontecer, né? Quando? Né? Então, ele já está falando aqui, ó, Cristo, né? Que é o modelo, as primícias, que é como vai ser, né?
Então, primeiro Cristo, que aconteceu, que a gente já falou até agora como foi a ressurreição. Depois, os que são de Cristo, né? Então, quando, né? Ele já deixou claro aqui, na sua vinda. No versículo 23, ele fala, na sua vinda. Então, é assim, começou essa ressurreição agora com Cristo, e quando ela vai acontecer com a gente? A gente está, né? Quando a gente vai ser ressuscitado? Então, ele já está falando aqui que é na vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, é que vai acontecer também o que aconteceu com ele vai acontecer com nós, né? Com cada um dos que dormem em Cristo. Olha que legal. E aí ele continua falando, né, que então virá o fim. Então, depois que ele voltar e todo o plano de Deus se concretizar, aí virá o fim. Aí ele fala assim, no 24 ele continua, né? Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, quando ele tiver destruído todo o principado, quando ele tiver destruído toda a potestade, porque ele vai reinar, né? Cristo vai reinar até que todos os inimigos sejam derrotados. E o último a ser derrotado é a morte, né? É a morte. Foi quando a gente vai, né, ser ressuscitado. Então, e ele está falando aqui, né? Porque todas as coisas foi sujeita a Cristo. É claro que depois ele faz uma observação. É claro que exclui aquele que lhe subordinou, né? Então, isso quer dizer que tudo ficou subordinado a Jesus, menos o Pai que o subordinou. É isso que ele está falando. Mas que depois, quando o plano de Deus tiver terminado, vamos dizer assim, concluído, Deus seja tudo em todos. Então, todo o plano de Deus será concretizado depois disso, né? Então, Cristo, o Paulo vem explicar claramente para a gente que Cristo, nesse bloquinho, é o modelo dos que dormem, dos que morreram e acreditam nele, foram salvos por ele. Alguém levantou a mão? Sou eu, Marcos. Oi, Marcos. Você quer fazer uma pergunta? Não, aqui fazer um complemento aqui interessante sobre esse versículo aqui, ó, no versículo 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Aqui Paulo fala, aí Davi no Salmo 110, versículo 1, ele fala a mesma coisa. Ele diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse é o complemento Amém. que eu Muito queria bem fazer. colocado. Salmo 110, versículo 1. Certo. Muito bem. Obrigado pela colocação, Marcos. De nada. E alguém quer falar mais alguma coisa para a gente já ler o próximo bloquinho? Marcelino, quando você fala da palavra potestade, na origem da palavra seria um domínio, algo que domina uma situação, né? Então, algo que tem um poder sobre alguma situação, né? Não um poder hegemônico, não um poder total, mas um poder numa situação. Então, uma potestade, algo, né? E quando ele fala de príncipes, né, de principados, seria o príncipe das trevas que domina né, que será eliminado ali, né? Então, você tem um principado, onde algo está também, né? Onde está sendo governado por uma situação também ruim, né? E a potestade por um poder que a gente pode dizer localizado, não um poder que domina tudo, mas um poder que vai ser, né, extirpado, aí vai ser, né, com a volta de Jesus isso vai acabar. Então, isso tudo. Então, quando se fala o mundo jaz no maligno, né? Isso tudo está aí, né? A gente está vendo isso tudo, né, acontecendo, mas nesse momento aí que a gente está falando aí, isso tudo vai ser extirpado, vai ser acabado, vai ser determinado, olha, chega, né? E isso tudo vai ter o seu tempo, né? E às vezes falar potestade, não, é um poder, é um governo ali, né? Que não é total, ele é um governo de uma situação, né? Tá certo. Tá certo. Então, agora vamos ler o próximo bloquinho aqui que eu
colocar aqui. Dá para ler aí, apareceu aí, né? Então, do versículo 29 a 34, vamos ler agora, tá? Do versículo 24 até o 34, onde Paulo também vai falar uma coisa importante sobre a questão da nossa vida prática, né? Vamos lá, do 29 até o 34. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos toda hora, dia após dia, morro? Eu protesto, irmão, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha vossa. Aqui nesse bloquinho tem 4 coisas importantes, 4 pontos importantes que Paulo traz aqui. Primeiro, ele vem reforçar essa questão mesmo da ressurreição dos mortos. Você quer falar alguma coisa, Edgar, antes da gente entrar no detalhe? Acho que o Marcos ia comentar alguma coisa anteriormente aí, ele levantou a mão, mas eu não sei se ele não quer falar. Ah, tá. Não, é sobre potestade. Paulo, eu queria comentar sobre o negócio de potestade, eu achei interessante. Porque aqui Paulo fala a igreja de Coríntios. E lá em Efésios, capítulo 6, ele fala sobre potestade também. Ele diz aqui no capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Certo. Efésios 6:12, certo? É interessante a gente observar, Marcos, que a gente tem ali um governo, né? Porque essa potestade vem de potesto, lá de poder, né? É um poder limitado, né? É um poder de uma certa região ali, de uma potestade de uma região onde aquele lugar está sendo dominado pelo mal, né? E quando você vê um principado também, um principado não é o mundo, né? São regiões onde as coisas estão acontecendo de forma errada, né? Então, lá em Éfeso, ali em Coríntios, em alguns lugares dali, tinha essa ação maligna ali, esse principado, esse príncipe das trevas que agia naquela região. Então, existiam as influências que a igreja estava recebendo do povo e que estava trocando o evangelho por um novo evangelho falso, os falsos profetas que também já estavam agindo na região. Então, Paulo veio alertar, falando, olha, esses principados, essas potestades que estão atuando em situações ali, a gente vai, né, isso tudo vai acabar com essa vinda de Jesus e a gente vai continuar vivendo, até hoje a gente tem essas situações, né? A gente tem no mundo hoje, né, muitas situações que estão muito próximas a isso, né? Muito próximas a Coríntios, né? Você vê em regiões do mundo aí que os principados e potestades estão ali dominando a região e a coisa está difícil mesmo, né? As pessoas vivem de uma dificuldade muito grande, né? E espiritualmente falando, né? Então isso não mudou conforme o tempo. Aquilo que Paulo falou para Coríntios pode ser utilizado hoje, né? Nos dias de hoje. A gente pode até usar como exemplo alguns países ou alguns lugares onde isso está acontecendo, né? E tem uma atuação muito forte. E quando vão os missionários e quando vão trabalhar com as igrejas ali daqueles lugares, sofrem muito, às vezes são mortos, às vezes são maltratados ali por aqueles governos mesmo, né? Que estão atuando de uma forma errada. Não o governo só físico implantado no país, mas como o espiritual ali, né? São essas potestades e os principados que estão atingindo determinadas regiões, né? E que ainda com esse mundo tenebroso, como ele falou ali, né? Ele vai atuar até que venha o Senhor e venha acabar com tudo isso, né?
Então a gente tem essa esperança, né, de que isso tudo vai passar, né? E Amém. Pastor Vani também levantou a mão, Pastor Vani? Sim, o que o Edgar falou aí, realmente, né, a gente tem esses governos, esse lado, né, mas eu acho que é muito importante também, que muitas pessoas, às vezes, eu não seria se não acreditam, mas que existe uma batalha espiritual, que existe essa luta espiritual também. Não só aqui a parte governamental, que é lógico que tem de governo, de tentar implantar as coisas, de tentarem fazer as coisas contrária à vontade de Deus, contrária à Bíblia. Mas existe também essa batalha espiritual, uma batalha que ela é frequente. E muitas vezes as pessoas acham, porque eu aceitei a Jesus, eu não tenho mais preocupação com o inimigo. Não, é o contrário. Aí realmente você tem que se preocupar, porque o inimigo seria como se ele estivesse perdendo uma pessoa. Então vai haver essa batalha, vai haver essa luta espiritual para ele tentar te recuperar. É por isso que a gente tem sempre que buscar o conhecimento da palavra, buscar o entendimento da palavra, para saber realmente o que é de Deus, o que não é, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu não devo fazer. Então existe também esse lado bem espiritual, né? Que às vezes muitas pessoas acabam meio que, vamos dizer assim, ignorando, né? Achando, não, eu sou de Deus, eu tô com Deus e nada vai me atrapalhar. Só que existem os cochichos do inimigo, né? Que vão, às vezes, tirando as pessoas do caminho correto. E se a pessoa realmente não estiver firmada na palavra, não estiver firme ali, não tiver o conhecimento da palavra, muitas coisas ela vai fazer achando que é de Deus. Às vezes não por querer ir contra Deus, mas achando que é de Deus, mas sendo usada pelo inimigo. Por falta, muitas vezes, de conhecimento também. Era só isso aí, gente. E essa potestade, esse governo e potestade é o que a gente estava falando, né, Vanessa? É 100% espiritual. Mas ele agindo em determinados setores, em determinadas regiões, ele acaba, né, o diabo acaba usando dos artifícios que estão na mão ali, que são, né, a questão religiosa, a questão da tradição, a questão da dificuldade até de entendimento daquilo que está sendo pregado. Então ele faz confusão para que isso tudo vire né, como a gente diz aí, né, um pandemônio, né, que vire uma confusão. Então ele age de acordo com a situação, e você deixa isso tudo entrar dentro da igreja, e aí isso torna-se uma coisa mais complicada ainda, né? Sem som, Marcelino. A Rosi levantou a mão. Marcelino está sem Vilmar som. levantou primeiro. Som, Marcelino. Marcelino está sem som. Vilmar levantou Legal. primeiro. Quem levantou a mão primeiro? Vilmar? Vilmar. Oi, a paz a todos aí. Então, é só para complementar aí, acho que foi o Marcelino que falou ali, né? Naquele versículo que todas conhecemos, né? Que fala lá, o mundo jaz no maligno. Então, algumas pessoas têm uma interpretação errônea, achando que o maligno domina esse mundo, né? Aí, nesse versículo, nessa parte que nós estamos estudando aqui, já dá um contraponto nisso, né? Porque ele fala assim, ó, no 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, assim, às vezes eu vejo muito na igreja, de fora da igreja, assim, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, então o mundo é o inimigo que comanda todo o planeta, né? Na realidade, não é isso. A gente aí, como o Vani falou, vocês falaram, a gente está sob uma certa influência, né? Correto. Está uma certa influência, mas o poder e o reinado é totalmente de Deus. Era só isso. Perfeito. Perfeito, Vilmar. Depois vem a Rosi, é isso? Isso. Isso. Não, eu ia falar dessa questão Espera só um pouquinho, só um minutinho. Com influência de outros sons aqui. Então, eu ia falar a questão das potestades e principados, né? O Edgar falou assim, em regiões, no mundo.
Às vezes, isso vem do macro para o micro também. Às vezes, são pequenos... O mundo espiritual, ele é muito mais real do que a gente possa imaginar. Às vezes, você, até dentro da sua casa, até dentro da igreja, você vê, às vezes, que as coisas não estão fluindo da maneira que tem que ser. A Débora, que é do louvor, às vezes ela sabe que está ali na frente, quem está ali na frente, às vezes vê que o culto, às vezes, não está fluindo, sabe? Às vezes você vê que está meio amarrada, que a coisa está meio enrolada, que a coisa está... E você tem que, nesse momento, tem que orar. Porque a gente está ali, mas o inimigo, ele também está tentando atrapalhar. Por isso, a gente tem que estar atento. Tem que estar atento, tem que estar orando, tem que estar em espírito o tempo todo, porque o inimigo, ele está ao derredor. O anjo do Senhor está ao redor, mas o inimigo, ele está ao derredor. Então, ele está ali tentando atrapalhar, ele está tentando causar contenda, ele está ali o tempo todo fazendo isso. Às vezes, a gente está ali no culto, às vezes você está ali, a gente que está na intercessão, a gente percebe as coisas acontecendo. Às vezes parece que o pessoal está desatento, as pessoas parecem que estão em qualquer lugar, menos ali prestando atenção. Aí você vê que está meio truncada a coisa. Aí que a gente, pelo menos eu que estou assim da intercessão, aí você vai, opa, agora é hora de você ficar de pé e orar. Vai orar, porque tem alguém tentando atrapalhar. Você pode ter certeza. E isso dentro da sua casa, as contendas que você fala, o marido entende B, ou você fala o B, a esposa entendeu C. Então, você precisa estar atento dentro do trabalho. Então, essas pequenas potestades, elas existem, eu falei, do macro, né, desde nações, até dentro do espaço pequeno ali. Então, nós temos que estar sempre em vigilância. Você tem que estar atento, porque o inimigo, ele está ao derredor, tentando atrapalhar as coisas de Deus, tentando, sabe, colocar algo que venha impedir o agir de Deus ali naquele lugar. Então, a gente tem que vigiar, tá bom? Isso. Amém. Obrigado, Rosi. Então, aqui, nesse bloquinho aqui, trazendo para a nossa vida prática, Paulo fala 3 coisas aqui importantes, né? Ele fala, assim, sobre o batismo, né? Ele fala assim, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Né? Se os mortos não ressuscitam, por que vai se batizar por causa deles? Aqui, Paulo está mencionando uma prática, né? Uma prática daquele povo naquele momento, né? Era uma prática herética, né? Era uma prática herética. E aí ele não está endossando isso, ele só está falando, se vocês estão fazendo alguma coisa aí por causa dos mortos, né? Seja algum tipo de evento, alguma coisa que vocês estão fazendo aí para mortos, né? Tem pessoas que às vezes fazem algo, enfim, fica fazendo uma reverência ou alguma coisa para pessoas que já morreram. Mas então se não existe a ressurreição, tudo que você está fazendo aí é em vão. É isso que Paulo quer dizer. Ele não está falando ou endossando aquela prática que existia, mas ele está falando essa prática que vocês têm com relação a mortos, se não houvesse ressurreição, ela não teria sentido. Ele só vem confirmar que a ressurreição existe, e se ainda assim existem essas questões aí de reverência ou evento, ou seja lá o que for, que não vou entrar no mérito da questão, mas seja lá o que for que vocês estão fazendo para mortos, né? Porque já morreu, né? Se você não acredita em ressurreição, então não tem muito sentido. É isso que ele fala desse primeiro argumento. O segundo argumento e a gente que se expõe a perigo todo dia? E a gente que sofre por estar levando o evangelho às pessoas? Irmão, aí ele fala, eu protesto. Então, se a gente tá sofrendo, está se expondo a perigo para levar essa grande revelação, a essência do evangelho, que é essa ressurreição, nós estamos correndo muito risco, até de morte, né? Se os mortos não ressuscitam, então é vão a gente ficar sofrendo à toa. Por isso que ele fala aqui no 32, se mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então ele fala sobre essa questão, né, dos mortos, e ele fala também sobre o sofrimento, sobre os perigos que eles vivem toda hora expostos para levar o evangelho.
Então, para que se expor nesse perigo? A gente já viu aqui, o Edgar também explicou bem no domingo passado, assim, pô, se realmente essas pessoas estão se dedicando a levar o evangelho, dispostas até morrer, quer dizer que isso é um testemunho que realmente ele acredita na ressurreição. Então é isso que Paulo quer dizer aqui. Se a gente está se expondo a perigo toda hora, o que ele quer dizer é sobre isso, sobre levar o evangelho às pessoas. Isso daí não é fácil, ainda mais naquela época, né? A igreja era muito perseguida, né? Os cristãos eram muito perseguidos. Hoje até a gente tem muita liberdade para expor nossa fé, mas naquela época ainda não tinha tanto, eles eram muito expostos, né? E aí ele fala, dia após dia morro, né? Como quem diz, eu estou aqui dando a minha vida para levar o evangelho, então de que me serve se não existe a ressurreição? Então morramos, então comamos e bebamos, né? Porque amanhã vamos morrer. Então essa é a segunda coisa importante que Paulo coloca nesses argumentos na nossa vida prática. E aí ele fala, um terceiro ponto aqui, ó, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então ele fala assim, que então a nossa vida prática, ela tem que ser em função dessa verdade. Porque se a gente ficar distorcendo isso, conversando coisas que não têm a ver com esse evangelho, vai nos corromper, vai nos atrapalhar. Então, quando ele fala que as más conversações corrompem os bons costumes, a gente não pode deixar na nossa vida prática que esse tipo de más conversação, que fogem desse conceito que a gente está falando da nossa salvação, corromper, entendeu? Os bons costumes. Então, no final aqui, ele fala o quê? No final desse bloquinho, no versículo 34. Então, tornai-vos a sobriedade. Então, ele fala assim, não pequeis. Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Não pequeis nossa vida prática. Nossa vida prática tem que ser longe do pecado, para que isso não corrompa o que Jesus espera da gente, para que isso não corrompa, não coloque por terra todo esse conceito que acabamos de falar. É igual o Edgar falou, se Jesus são a primícia, é o nosso modelo, nós que estamos em Jesus temos que estar alinhados com isso. Então a gente tem que estar longe do pecado, para que a gente seja de Cristo. Então ele fala aqui, não pequeis. Não pequeis, fique longe do pecado, porque isso vai atrapalhar, né? Então toda a essência do evangelho, ela está calcada nesse capítulo aqui, toda a essência da nossa salvação está aqui nesse capítulo 15, e Paulo deixa isso muito claro para a gente. Então, quando ele fala, não pequeis, ele fala assim, fique longe do pecado, para que isso não venha corromper o que Jesus espera da gente, para que a gente seja também, assim como Jesus, a gente seja o exemplo, as primícias. O Edgar quer falar alguma coisa? E já subiu a bandeira do tempo. Eu vou falar bem, um segundo, só rápido, só complementando. Eles batizavam, estavam na igreja, eles tinham uma igreja na época lá que estava batizando aqueles que tinham morrido antes de Cristo. Então, eles estavam colocando os nomes das pessoas que tinham morrido antes de Cristo e rebatizando elas, porque elas não tinham sido batizadas. Então, existia esse tipo de prática naquela época, ele estava falando também sobre isso, né? Bom, aí a gente... Agora é bem curto mesmo o tempo, né? Mas a gente tem ali várias observações de Paulo a respeito de maneira que a pessoa que eles estavam vivendo naquela época, né? E sendo corrompidos por aquilo que acontecia na volta da igreja, nas igrejas que tinham costumes diferenciados. E ele falou, olha, cuidado com o que você está ouvindo ali por perto, né? Naquela igreja ali do lado se fala tal coisa, soube que tal batizando morto, o nome dos mortos, tal. Quer dizer, sabe, então ele veio alertando que as conversações, até mesmo entre os cristãos ali daquela época, estavam corrompendo os bons costumes da época também, que deveriam ser corretos, né? Então, hoje a gente também ouve muitas coisas erradas da igreja, às vezes, e que a gente acaba, mas será que isso é verdade? Vai para aquele lado, né? Então, os maus costumes dentro da igreja também podem corromper, né?
Não é só o que está de fora. A gente fala, o que está acontecendo na TV, no rádio, no dia a dia. Não, dentro da igreja também. Existem maus costumes dentro da igreja também, que podem corromper. Está bem em cima ali, né? Acho que o Marcos quer comentar também. Eu vou... Ele tinha levantado a mão, o Marcos, também. Acho que ele... Vê se ele quer comentar alguma coisa. Marcos, você queria comentar alguma coisa? Tá. Sim. O versículo 32 aí de Coríntios diz assim, né? Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aí eu vi lá no livro de Isaías 22:13, diz assim: porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, comem-se a carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Era muito isso, obrigado. Isaías 22:3. 13, 13. exato. Isso. Só esse complemento. Obrigado, Marcos. Eu vou chamar agora o pastor Vani para orar, porque a nossa conexão, né, ela vai cair aqui em 5 minutos. Pastor Vani, você pode orar para a gente finalizar? E também aproveitar e vamos orar, né, pela nossa irmã Núbia, né? Isso mesmo. E pelo pastor Vanderlei. Vanderlei. Então vamos orar. E só complementando, como o Edgar falou, não é porque a gente está na igreja que a gente está salvo, está tudo lindo e maravilhoso, né? Porque, como o pastor Vanderlei sempre diz, a igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Quem salva é o seu compromisso com Deus. É a sua vida com Deus que salva. Não é porque eu frequento o culto, que eu vou na igreja, que está tudo ótimo para mim. Não, o que vai salvar é o seu compromisso com Deus, é o seu comportamento diário, é se realmente você está colocando em prática tudo que a Bíblia fala, tudo que você tem aprendido, se você tem praticado, se você tem colocado em prática no seu dia a dia. Como tem sido o seu testemunho lá no seu trabalho? Como tem sido o seu testemunho aonde você mora? Você acha que se uma pessoa olhar para você vai falar assim, poxa, eu quero ser igual essa pessoa? Ou será que ele vai olhar e falar, meu Deus me livre de ser crente igual esse cara aí? Entendeu? Então, o que vai te salvar é estar na presença de Deus. Nós precisamos sim estar na igreja, nós precisamos sim estar em comunhão com os irmãos, que também é bíblico. Mas só o fato de estar ali não te dá direito à salvação. O que te dá direito à salvação é estar conectado com Deus, é viver uma vida santificada em Deus. Então vamos orar, que já está acabando, né? 4 minutos. Isso. Como diz Edgar, é pouco tempo, né, Edgar? 1 minuto agora. Vamos lá. Pai amado, agradecemos a Ti, ó Deus. Agradecemos por esse estudo, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos, ó Pai. Que o Senhor possa fazer, ó Pai, com que esta palavra, esses estudos que temos tido, ó Pai, que ele entre em nossos corações, em nossas mentes, ó Deus. Que possamos, ó Pai, colocar em prática em nossas vidas, ó Deus. Eu peço, ó Pai, uma vez falar pela família da Núbia, Senhor Deus, que o Senhor cuide deles, ó Pai, que o Senhor conforte o coração deles, ó Deus. Que somente o Senhor, ó Pai, pode trazer esse conforto, essa calma, ó Pai, que eles entendam que tudo está nas Tuas mãos, ó Deus. Peço também que seja com o pastor Vanderlei, Senhor Deus. O Senhor já fez o milagre, ó Pai, que o Senhor continue agora sustentando ele na Tua presença, tirando toda essa pressão alta, ó Deus, essa glicemia que está subindo, ó Pai, que o Senhor possa trazer tudo na calma, na calmaria, ó Pai. Acalme o coração dele, ó Pai, que ele precisa descansar, repousar para se recuperar. Seja com o nosso culto da noite, com a Santa Ceia, Senhor, que o Senhor traga as pessoas, ó Pai, para aprender mais de Ti, para cear na Tua mesa, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe. Santa Ceia. Deus abençoe a todos. Alô, Adonai. Deus abençoe a todos.